Vamos dar início ao estudo de conjuntos. A ideia é dividir essa videoaula em várias partes, para não ficar muito cansativo. Então, a ideia é colocar mais ou menos de 5 a 10 minutos cada vídeo. Nós vamos começar aí com a definição de conjuntos. Então, um conjunto, né? O que é um conjunto? De forma resumida, é uma coleção de elementos. Então, trata-se de uma noção primitiva, sem definição própria, podendo o conjunto ser considerado qualquer coleção de objetos ou entidades. Então, os objetos que compõem a coleção são chamados de elementos, e aí é importante sempre a gente falar o nome correto. Então, quando estivermos falando dos objetos do conjunto, nós vamos estar chamando de elemento do conjunto. Os conjuntos normalmente são representados por letras maiúsculas do alfabeto. Então, as letras maiúsculas nós reservamos para os conjuntos, enquanto que as minúsculas nós vamos reservar para os elementos dos conjuntos. Bom, existe uma relação de pertinência, ou seja, se o objeto pertence ou não ao conjunto. E aí nós escrevemos dessa forma aqui, tá? X, com esse símbolozinho que é o pertence a A. Então nós escrevemos X pertence a A matematicamente é assim, que se lê no nosso cotidiano assim, X pertence a A. Então, essa relação é só para elemento e conjunto, tá? Então, só entre elemento e conjunto. Então, nós usamos o símbolo pertence. Muito bem. Quando o objeto não estiver no conjunto, nós vamos denotar dessa forma aqui. X não pertence a A. Ou seja, é o símbolo de pertence, né, que é esse aqui, cortado. Tá? Então, na grande maioria dos os símbolos, né, matemáticos, são assim. Você tem o símbolo e aí quando você corta, você está negando esse símbolo, o que esse símbolo indica. Então, no caso do não pertence, é esse símbolo aqui, o pertence com um traço, cortando. Ok? Bom, então, no caso, nós dizemos que X não pertence ao conjunto A. Quando escrevemos entre chaves os elementos do conjunto, é uma representação do conjunto em termos de enumeração, ou seja, nós vamos enumerar cada elemento do conjunto. Nós escrevemos, por exemplo, aqui no exemplo A, né, é o conjunto A, observe a letra maiúscula do alfabeto, e aí cada elemento aqui, ó, foi descrito separado por vírgula. Então, quem é o conjunto A? É o conjunto formado pelos elementos A, B e C, certo? Então, essa aqui é uma forma de enumeração, tá? Eu estou enumerando os elementos do conjunto. Bom, um outro exemplo. B é igual ao conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, eu enumerei novamente aqui os elementos do conjunto. Bom, aqui um outro exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, K. Tá? Então também foram enumerados os elementos do conjunto. Bom, uma outra forma também de representação é a compreensão. Ou seja, quando nós escrevemos entre chaves, uma característica comum a todos os elementos formadores do conjunto. Então você vai dar uma característica dos elementos. Por exemplo, esse aqui, ó, essa simbologia quer dizer o quê? A é igual X, essa barra aqui é tal que X, aí vem a característica, ó, é divisor inteiro de 6. Tá? Então, quem são os divisores inteiros de 6? Então, nós sabemos que os divisores inteiros de 6 são menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Então, aqui é a característica comum dos elementos. Eu poderia ter definido o conjunto assim, ou na forma
como nós vimos anteriormente, né, enumerar aqui todos os elementos do conjunto, tá certo? Então esses conjuntos são os mesmos. Um outro exemplo é o conjunto B, x, tal que x é vogal. Quando nós falamos x é vogal, nós estamos considerando, claro, o alfabeto da língua portuguesa, certo? Então, todos nós sabemos que as vogais na nossa língua portuguesa são as letras A, E, I, O e U. Então, esse aí é o conjunto. Observe novamente que aqui eu estou dando uma característica comum a todos os elementos do conjunto. Com isso, eu sei quem é o conjunto. Eu não preciso enumerar aí o meu conjunto, tá? Bom, vamos agora para a definição de conjunto unitário. Observe que, claro, que muitos conceitos aqui você já conhece, mas nós estamos fazendo realmente uma revisão aí bem básica, tá? Você pode ir vendo os conceitos. Se você quiser pular alguma parte do vídeo, você pode pular se você achar que não é interessante o conteúdo para você. Então, claro, um conjunto unitário é o conjunto que possui apenas um elemento. Então, observe aqui os exemplos. Ó. Aqui ele está na forma da característica lá, né? A caracterização do conjunto. Observe, eu tenho aqui x, tal que x é par e, observe, ele que satisfaz mais de uma condição. Ó. Ele é par e compreendido entre 9 e 11. Então, observe, se eu tenho aqui o número 9, né? O próximo número inteiro após o 9 é o 10, certo? E depois do 10, quem vem? O 11, tá? Então, qual é o par? Né? Qual é o número x que é par e está compreendido entre 9 e 11? Só tem um, né? Quem é? O número 10, ok? Então, na verdade, esse conjunto aqui nada mais é do que o conjunto formado apenas pelo número 10. Claro, como só tem um único elemento, esse conjunto, então esse conjunto é claramente unitário. Bom, outro exemplo. X, tal que x é o satélite natural da Terra. Ora, nós só temos um satélite natural, nosso planeta só tem uma lua, né? Então, o conjunto B também é um conjunto unitário, ok? Bom, o conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos, e nós vamos denotar dessas duas formas aqui, tá? Ou abre chave e fecha sem nada dentro, ou esse símbolozinho aqui, uma bolinha cortada, tá? Observe que esse conjunto aqui, ele não é o conjunto vazio. Você fazendo assim. Isso aqui é o conjunto que tem esse elemento aqui, esse símbolo aqui dentro. Na verdade, ele é o conjunto unitário. Então, muitas vezes, cai em concurso isso daqui, marque o conjunto vazio, alguma coisa do tipo. Tá? Esse conjunto aqui é o conjunto unitário, não é o conjunto vazio. Só para deixar bem claro. Exemplos. Eu posso colocar assim, por exemplo. X tal que x é igual a 9 e é par. Ora, 9, eu sei que ele não é par. 9 é ímpar. Então, x igual a 9 e par. Então, não tem nenhum elemento que satisfaça isso, que seja igual a 9 e seja par. Então, esse conjunto é vazio. Outro exemplo. O conjunto B, que é x, tal que ele é ímpar, tá? X é ímpar e, além disso, ele é múltiplo de 2. Ora, nós sabemos que um número, para ser ímpar, ou um número que é múltiplo de 2, né, um número da forma 2k, tá? Ele é par. É sempre par, tá certo? Se ele for múltiplo de 2. Então, não tem como eu ter um número múltiplo de 2, ou seja, da forma 2k, porque ele é par, né? E ser ímpar simultaneamente, porque tem um i aqui, tá?
Então, dessa forma, não tem nenhum elemento que satisfaz isso, portanto, esse conjunto também é vazio. Bom, então a gente encerra aqui essa primeira aula e vamos dar prosseguimento no próximo vídeo. Até lá!